Você tem gente demais para pouco espaço. Se você pensar em alimentos, a cada quilocaloria que você bota na boca, tem 10 quilocalorias fósseis embutidas. Não existe substituto para o petróleo. Você sai da aspirina ao combustível de avião. Você tem 400 mil produtos. Sim. Não existe substituto para o petróleo. Outra coisa, quando se fala em eólica, formas e outras formas, fotovoltaicas, fotovoltaica dá vetor eletricidade. Vetor eletricidade não substitui a commodity de petróleo. Você não come, não tem fertilizantes, não tem plástico, não tem transporte, não tem nada. Essa é a questão. Sim, o petróleo está na base de tudo hoje em dia. Eu me lembro, na data que eu me formava, em 77, o Carter foi à televisão, em 77, no início dos meses, dizendo que havia um problema de petróleo. Em 80, eles criaram a força, que passaram a usar o regime de força para garantir a demanda. Os europeus, nesse momento, estavam consumindo 39% de energia importada. Em 2025, agora, serão 79%. É por isso que a Europa está quebrada e não tem solução. Não tem solução. Pode juntar todos os economistas do mundo, com todos os fundos soberanos, eles não vão dar solução à Europa. A demanda dela de energia importada pula de 39% para 75%. E isso daí é o principal fator que está quebrando a Europa. Essa é a real situação. Agora, o que me assusta é o ministro Mink, em Estocolmo, em Copenhague, colocar a Amazônia como ponta de negociação. O item 8 da reunião era a ocupação e controle dos processos da Amazônia. Pior, o ministro brasileiro era favorável. Exatamente. O que é assustador é abrir uma legislação, o Lula volta, e colocando na ordem de grandeza de 38,5 de emissões, quando você não tinha nem inventário. Exatamente. Em terceira casa decimal, com variações de 20%. Isso é de uma incompetência de reprovação. É a nossa briga. É a nossa briga. Boa noite, meu nome é Tomás de Ignorância, eu sou ecologista, ambientalista, com muita honra, e engenheiro também. A minha colocação, muito extensa a palestra, é simplificar no seguinte: o enfoque, de começo ao fim, foi de tempos geológicos antigos até projeções aí para 100 anos. Entretanto, não houve um encaixe dentro da época que a humanidade, de fato, precisa, que ela tem mais condições de conhecer, de discutir, principalmente, que é a época de Revolução Industrial, onde é que nós, vamos dizer, dos 80, 100 anos daqui atrás, né? Que projeções também para cerca de dezenas de anos, e não para daqui a 200. Então, a minha primeira pergunta é por que se fugiu dessa faixa dos últimos 100 anos, quando 80% das florestas foram destruídas, a população cresceu 10 vezes, outros parâmetros ambientais, climáticos, etc., foram surgindo que eram desconhecidos, inclusive as graves, as extensas variações variações e irregularidades climáticas extremas que têm ocorrido nos últimos 30, 40 anos, nem tão antigos assim, como fatos que todos aqui conhecem, não precisa citar. Então, a primeira pergunta é essa: qual foi a razão de ter sido totalmente omitida as observações, as críticas de Vossa Senhoria nesse período de 80, 100 anos para cá que nós estamos vivendo? E a segunda é uma pergunta um tanto, não me leva a mal, mas ela é um tanto forte. Eu tive a impressão de que está havendo uma intenção de uma lavagem, verdadeira lavagem cerebral para todos nós presentes. É claro que eu não vou ganhar essa lavagem, não vou ficar com ela, mas, inclusive, levar até as crianças, quando a humanidade precisa ser
freada quanto ao consumismo. Hoje, a geração da natureza não chega a 70% em relação ao consumo. Se nós esquecemos que a necessidade das florestas e outros bens ambientais, então nós não vamos muito longe, não. Pergunto sobre essa intenção, com uma exposição tão rica e muito bem estudada, meus parabéns pela competência em formar uma exposição tão primorosa dessa quanto à qualidade técnica, né, e que relacionada a essas minhas perguntas. Muito obrigado. Bom, não teve nenhuma intenção de fazer lavagem cerebral. Eu já falo logo de cara que eu não sou padre, eu não estou aqui pregando. Isso eu falo para todos, assim. E não é nem para acreditar em mim, é para estudar. Agora, não é para ficar recebendo aquele lixo que vem lá como se fosse consenso. Eu quero mostrar que não é consenso. Eu trouxe, sim, dados dos últimos 100 anos, trouxe, inclusive, de fenômenos meteorológicos, mostrei as estações meteorológicas como elas são fracas em séries. Então, portanto, não dá para a gente ficar fazendo afirmações dos fenômenos em si. Dos dados que a gente tem, o que a gente observa é que os fenômenos vão e voltam, como a história da garoa em São Paulo. Ah, não tem mais garoa em São Paulo. Sinto muito, os dados dizem que tem. E aí, pessoal, nossa, mas aonde você vê? Está aqui, está aqui, está aqui. Então, quando a gente compara esses dados com outras informações, só como covariação, não como correlação, a gente percebe que, às vezes, o ciclo solar casa muito bem, ou, às vezes, o El Niño casa muito bem. Então, olha, os fenômenos estão sempre acontecendo. Não existe esse negócio que estão falando que os fenômenos são extremos e mais pessoas estão morrendo. Também mostrei aqui, a população ocupa lugares, por causa de pobreza, lugares cada vez piores. E aí, quando acontecem os fenômenos, aquele lugar que já era suscetível a, sei lá, desabar ou inundar, tem gente. Então, aí aumenta, sim, o número de pessoas. Qual que era a segunda pergunta? Desculpa. A primeira foi com relação a esse período. Esse período todo de 100 anos. Não, o negócio da irregularidade, a gente não pode aceitar a irregularidade. É sempre uma visão humana sobre a natureza. O homem é que criou a natureza. Tem que entender bem isso, é uma coisa mais filosófica. A alteridade, reconhecer a alteridade da natureza, quem faz é o homem. A árvore não se apresenta, prazer, eu sou árvore, o cachorro, nada. Então, tudo, na verdade, é uma forma de pensamento humano. Então, a gente acha que essas coisas são demais ou menos, etc. e tal. São balizas que o ser humano coloca frente à imensidão da ignorância, em frente ao cosmos. A gente tem que entender isso. A gente não sabe o que são as coisas, a gente é um ser totalmente perdido, então a gente vai balizando as coisas para poder observar os fenômenos da natureza e sobreviver a eles. Tá? Mas houve relevância nesses últimos 50 anos, extremamente em relação a outros períodos, pelas próprias informações aqui contidas. É muito grande e no sentido crescente. Não, mas isso que nós precisamos conhecer. Então, o senhor tem que ver também que o sistema de monitoramento, também mostrei aqui, a gente está a Segunda Guerra Mundial trouxe um monte de equipamentos novos para a gente poder ver o nosso meio ambiente. Então, inclusive, no Ano Geofísico Internacional, foi um grande experimento para usar a tecnologia de guerra para a ciência. Notem que a ciência não é pura, não é laica. Ela tinha lá os seus também, estava encobrindo coisas militares e por aí vai. Tá? Não pode imaginar, a ciência é pura. Não, Francis Bacon já deixou isso muito bem claro para que ela veio.